Meus pais, bruxos, me odeiam porque eu aceitei Jesus. Eu sirvo a Jesus e eles são bruxos. Eles são totalmente contra as pessoas que servem a Jesus. E eu queria resumir aqui a minha história pra vocês, porque sinceramente é triste pra mim. Meu coração dói muito, sabe? Porque, tipo assim, apesar dos meus pais serem bruxos, eles sempre foram, assim como pai e mãe, eu não tenho nem nada de mal pra falar. Eles eram bons, eles sempre foram bons pais comigo, sempre tiveram amor, carinho, respeito, enfim. Mas eu nunca me senti confortável. Eu não vou mentir pra vocês, eu já nasci ali naquele local, cresci, já vi várias coisas. Meus pais tentaram me levar pra eu seguir o mesmo rumo deles e não deu certo, eu não consegui me identificar. Eu vou resumir pra vocês como é que aconteceu. Tudo foi através da faculdade que eu comecei a fazer, porque na cidade onde os meus pais moram, que eu morava lá, né, não tinha faculdade. Eles me mandaram para cá, para a capital, e eu comecei a estudar. Com 6 meses depois, eu conheci o meu atual esposo. E eu fui conhecendo ele de nada muito sério, até chegar ao ponto que ele me pediu em namoro. Quando ele me pediu em namoro, a gente já estava com 5 meses se conhecendo. E aí, eu já estava muito apaixonada. E chegou o grande dia de eu conhecer a família dele. E a família dele, enfim, eu acabei descobrindo que a família dele era evangélica. Todos evangélicos. E, tipo, na hora que me deu, assim, um gelo, na hora me deu um gelo, porque eu cresci sabendo que as únicas pessoas que eu não podia me aproximar nunca seriam esse tipo de pessoas, os evangélicos. Pelos meus pais, né? A única coisa que eles me alertavam sempre era isso. Tanto é que quando eu vim pra cá, eles falavam, minha filha, é, não, pessoas evangélicas você se afasta, tá? E aí eu acabei me apaixonando por um cara que era evangélico. Porque os pais, todo mundo é evangélico, a família é evangélica e ele também. Diferente de mim, ele quis seguir o caminho que os pais ensinaram para ele desde pequeno. E eu não segui o caminho que os meus pais me ensinaram porque eu não me sentia bem. Mas enfim, quando eu fui conhecer a família, eu soube que todos eram evangélicos, eles queriam saber um pouco mais sobre mim. E aí eu inventei uma história, né? Não tive coragem de contar, porque na minha cabeça, da mesma forma que os meus pais não gostavam de crente, esse tipo de gente também teria ódio dos meus pais, mas só que não. É completamente diferente, né, gente? E aí, com o passar do tempo, eu resolvi abrir o jogo pro meu esposo, que na época ainda era meu namorado. Contei tudo pra ele, chorando. Falei que a gente nunca ia dar certo, porque meus pais nunca iam aceitar a gente, né? Enfim. Se meus pais descobrissem, eles iam dar um jeitinho de separar a gente pra sempre. E a gente não voltaria nunca mais. Só isso porque você não conhece o Deus que eu conheço. A partir do momento que você começar a conhecer ele, você vai saber que ele é o Deus dos deuses. E que se você se identificar com Jesus e servir a ele, se entregar a ele, ninguém toca em você. E ele começou a falar algumas coisas para mim, abriu a Bíblia, sabe? E eu ouvi aquelas coisas que eu nunca tinha ouvido na vida, eu achei maravilhoso, interessante. Então eu quis ir lá na igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, eu simplesmente, assim, parece que eu cheguei num paraíso, gente. Só senti paz, eu me identifiquei completamente, comecei a chorar muito, não pensei duas vezes, aceitei Jesus. E como eu fiz isso e os meus pais odiavam, eu falei, meu Deus, e agora? Eu imaginei que a minha mãe, o meu pai, não iam me odiar porque, né, tipo, eu virei crente, eu sou filha deles. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tenho uma coisa pra te contar. E ela falou, fala, filha. E eu falei, mãe, eu conheci o Deus que a senhora sempre desprezou, que a senhora sempre me alertou pra eu não seguir nunca. Mas esse Deus, ele é diferente, ele é maravilhoso. E falei tudo. Gente, quando eu falei isso, ela ficou ouvindo tudo que eu tinha pra falar. Naquele momento, ela diz, assim, ela mostrou um sentimento de ódio, de fúria, que ela agiu como ela nunca tinha agido em toda a vida dela comigo. Ela agiu de uma forma que eu era a pior inimiga dela. Naquele momento, rapidamente ela passou o celular pro meu pai e aí lá com aquela ira toda falaram um monte de coisa pra mim, que eles, assim, filha minha não serve esse Deus, porque se é minha, é minha. Se você for para servir esse Deus, eu vou tirar a sua vida, mas você não fica com ele. E aí, como eles viram que de nada adiantou as palavras das ameaças deles, então os meus pais começaram a fazer coisa ruim pra mim. E de início pegou, porque eu comecei, né, assim, eu não estava completamente convertida direito, então eu comecei a sentir o que eles estavam fazendo para mim. Comecei a sentir náusea, vômito, eu vomitava preto, começou a sair sangue do meu nariz, pela boca, aquela coisa mais feia. Na hora de dormir, eu não conseguia dormir, então eu estava num processo ainda de libertação, né? Umas coisas horríveis, assim, que eu via. Tava quase morrendo e ali naquele momento, né, eu sabia que eram os meus pais que tinham feito para tirar a minha vida, porque eu tava servindo esse Deus e eles não aceitavam. O meu namorado, que eu tava passando muito mal, que eu tinha certeza que eram os meus pais. E aí a gente foi para a igreja. Quando a gente foi na igreja, o pastor orou e foi revelado realmente que tinham sido eles. E naquele momento de oração, toda aquela malignidade, ela foi desfeita. E eu comecei a sentir um alívio muito grande, assim. E aí eu comecei a me aproximar mais de Deus. Então, desde esse momento que eu me aproximei mais de Deus,
Eu acho que eles viram lá que eles estavam tentando e não estava conseguindo mais nada, porque não pegava, né? Porque não pegava nada em mim, porque eu estava totalmente coberta com o sangue do cordeiro. E resumindo, eu fiquei muito magoada por conta disso que eles haviam feito para mim. Então eu fiquei sem contato. E aí passou algum tempo, e nesse tempo eu acabei casando, tive minha filha. E aí deixei passar muito tempo mesmo sem contato com eles. E eles também fizeram questão eles também não fizeram questão de entrar em contato comigo. Mas enfim, do nada eu resolvi falar, tipo assim, se eu sou de Jesus, se Deus me blindou, eu não carrego ódio no meu coração, eu não tenho ódio dos meus pais. Eu fiquei magoada, mas eu vou pessoalmente até eles porque já passou tempo demais. E eu acredito que eles tenham se arrependido por conta disso. E eu queria fazer as pazes. Então eu peguei a minha filha para poder ir lá na casa deles, para conversar, para pedir perdão, para dizer que eu não tinha mais nada contra eles. E que eles também não tivessem nada contra mim. E no momento que eu cheguei lá, na porta da casa deles, que eu abri a porta, algumas pessoas desconhecidas, que eu não lembro, estavam lá. Eu acho que novatos que chegaram lá no terreiro, mas aquelas pessoas já estavam cientes que se um dia eu chegasse lá, era para bater a porta na minha cara, jogar lixo em cima de mim, o que fosse, mas não era para eu entrar lá de forma alguma. E aí quando eu bati na porta, que essa pessoa abriu, ela simplesmente fez sinal para as outras, e aí vocês imaginam o que eles fizeram, né? Eles já começaram a me jogar coisas, começaram a falar palavrão. E eu fui me afastando da calçada, né? Assim, eles começaram a jogar sal grosso, começaram a falar as coisas, assim, começaram a jogar cachaça lá em mim. E aquela coisa, assim, mais feia do mundo que você pode imaginar. Eu não cheguei a ver meu pai nem minha mãe. Só voltei para trás e vim embora. E chorei muito, muito. Choro todos os dias porque eu não sei como é que tá o coração deles, né? Eu não sei como é que eles estão, entendeu? Se eles me perdoaram ou não. Eles simplesmente esqueceram mesmo, assim, de mim, né? Eu acredito que estejam assim lá no jeito que eles são, que eles estejam completamente tirados ainda, me desejam o pior, né? Eu imagino que eles estejam com mais ódio ainda, porque o que eles fizeram não aconteceu. Então, se eles entregarem um trabalho na mão deles, lá não tinha como dar errado, tudo dava certo. E era o que eu imaginava até conhecer Deus de verdade, até eu conhecer Jesus. Mas enfim, eu oro muito pela vida deles, do meu pai, eu oro pela vida da minha mãe e peço muito a Deus que Deus um dia realize esse meu grande sonho, deles terem a oportunidade de conhecer Jesus também. Porque eu sei que Jesus não é mal educado, que ele só vai entrar na sua vida se você der liberdade, né? Ele não entra na vida de ninguém assim, sem a pessoa querer. Mas a oração do justo vale muito em seus efeitos. E se a minha oração chegar até os céus, que eu creio que chegue, um dia Deus vai realizar esse grande sonho meu. E eu sempre falo, Senhor, se não for pelo amor, que seja pela dor, mas que eles não morram sem conhecer a Ti. E eu não aceito perder eles pro diabo, né, Senhor? E não sei se esse vídeo vai chegar até eles, mas eu quero dizer que eu amo muito, do fundo do coração, que nada mudou, que todos os dias eu lembro dos meus pais maravilhosos que eles foram para mim e dizer para eles que eu tô muito feliz. Só não tô completamente feliz porque ainda há uma necessidade deles na minha vida e que eu perdoo eles do fundo do meu coração. Eu não sei como é que eles estão nesse exato momento, mas eu quero dizer que eu estou aqui de braços abertos para poder recebê-los no dia que eles resolverem me perdoar e tentarem conversar comigo para conhecer a netinha linda que eles têm, né? Enfim, eu sou filha única e é isso. Eu queria resumir para vocês. Eu não desprezo meus pais por conta disso. E às vezes até entendo o porquê deles terem ficado dessa forma. Porque eles não conhecem Jesus. Mas um dia eu creio que eles vão conhecer o amor de Deus. E esse é o meu testemunho, essa é a minha história. Eu perdoei meus pais e conheci Jesus, graças a Deus. Gente, essa história é forte, né? Esse testemunho é muito forte. Glória a Deus que o Senhor resgatou essa moça, né? E vamos orar para que os pais também venham a ser resgatados, né? Em nome de Jesus. Que você deixa aí o seu comentário para essa moça, deixa aí o que você acha, deixa aí um glória a Deus. Se você tem um testemunho, manda para mim que eu conto aqui. Se não me segue, passa a me seguir. E eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar muita gente. Então compartilha para que Deus possa te abençoar. Que Deus abençoe muito o teu coração. Um beijo.